Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema do nosso vídeo é Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. Qual era o contexto aí? Napoleão Bonaparte tocando terror na Europa. Em 1806, Napoleão Bonaparte, imperador da França, decreta o chamado bloqueio continental, proibindo os países da Europa de fazerem comércio com os ingleses. Portugal continuou fazendo comércio com os ingleses. E Napoleão Bonaparte invade Portugal. Mas, antes que Napoleão Bonaparte chegasse a Portugal, a família real portuguesa, com funcionários do governo, nobres, entre outras pessoas, num total aí de entre 10 e 15 mil pessoas, saíram de Portugal e vieram para o Brasil, com apoio inglês, apoio de navios ingleses ali, fazendo a escolta dos navios portugueses no Oceano Atlântico. Trouxeram toda a documentação do governo português, trouxeram artistas, trouxeram mapas, funcionários, toda uma estrutura para transferir o governo para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passaria a ser a capital do Império Português. Quem estava à frente aí da corte ou da família real, né, com todo o grupo ali de nobres e funcionários do governo, etc. O príncipe regente Dom João. Porque ele ainda não era rei. Ele era príncipe regente. O regente governa enquanto o governante de fato está impedido disso. Porque Dom João nesse momento era príncipe regente. Porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, estava já idosa e com problemas mentais, e ela estava impedida de governar por conta desses problemas mentais. Tanto é que já no século XIX ela ganha o apelido de Dona Maria I a Louca. E Dom João aí, como o filho e herdeiro do trono, ele governa como príncipe regente, enquanto sua mãe, a rainha, ainda estava viva, mas sem poder governar. E toda essa turma vem para o Brasil. Primeiro eles param em Salvador. E lá em Salvador, Dom João assina. Este era Dom João, num quadro aí pintado no início do século XIX. Dom João assina a abertura dos portos brasileiros para nações aliadas de Portugal. A Inglaterra se beneficiou muito disso. E chegando ao Rio de Janeiro, já no início de 1808, Dom João ele continua com sua política de aberturas, tratados, cria aí toda uma estrutura de governo ali no Rio de Janeiro, assina, por exemplo, o Tratado de Comércio e Navegação e um tratado de amizade com a Inglaterra. Entre outras coisas, por exemplo, a Inglaterra poderia pagar como taxas para entrar com seus produtos aqui no Brasil 15% em cima do valor dos produtos. Para se ter uma ideia, isso era menor que as taxas que os produtos portugueses pagavam para entrar no Brasil. Então, você tem uma enxurrada de produtos ingleses passando a entrar no território brasileiro a partir de 1810, quando foi assinado o tratado. Como a Inglaterra tem a Igreja Anglicana como oficial, então esses tratados aí de amizade, de comércio com os ingleses garantiram que, mesmo o Brasil sendo um território católico e ainda mais pertencendo a Portugal, que era também um país oficialmente católico, mesmo assim a Inglaterra teria liberdade para que seus cidadãos circulassem por aqui sem serem incomodados, por exemplo,
pelo Tribunal da Inquisição, que já não estava tão forte assim e nem estava tão atuante assim no início do século XIX. Mas mesmo assim garantiu essa abertura para os ingleses que vinham para cá fazer comércio, viajar, etc., e que fossem da igreja anglicana. Então, né, você vê aí toda uma série de acordos que garantiram economicamente vantagens aos ingleses. Tanto é que se falou em alguma industrialização aqui no Brasil no início do século XIX, mas essa industrialização não foi para frente, porque era difícil, para não dizer impossível, concorrer com os produtos ingleses, que eram feitos em grande quantidade, tinham uma qualidade melhor e eram mais baratos. Diante de um país aqui, né, como o Brasil, que ainda pertencendo a Portugal, mas que praticamente não tínhamos desenvolvimento industrial, então esse desenvolvimento industrial acabou demorando mais tempo para acontecer aqui no Brasil. Além disso, Dom João ainda criou algumas instituições, por exemplo, ele criou o Banco do Brasil em 1808, e a chegada da família real portuguesa, junto com nobres e outros portugueses que vieram, causou aí uma certa movimentação no Rio de Janeiro, porque aumentou a população do Rio de Janeiro com a chegada de tanta gente, e muitos até eram tirados de suas casas para dar lugar a portugueses que chegavam, e gerou também uma série de transformações culturais e sociais no Rio de Janeiro e depois, né, no restante do Brasil, e isto veremos em outros vídeos. Muito obrigado.